Olá a todos os alunos do Elencos Atualiza. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões e notícias bem recentes sobre licitações e contratos. Tudo com base no nosso boletim de informações do dia 25 de julho de 2025. Isso aí, o nosso foco aqui é examinar alguns julgados, alguns alertas, olhando com atenção especial para as irregularidades, né? A ideia é que isso sirva de aprendizado mesmo, para a gente evitar repetir essas condutas na prática da gestão pública. Vamos, assim, descompactar essas informações. Exatamente. É fundamental ter essa análise atenta, crítica mesmo dessas decisões. Ajuda demais a aprimorar a gestão, garantir a conformidade, né? Com certeza. Bom, vamos começar então com um alerta importante que veio do TCE do Espírito Santo. É sobre o Sistema de Registro de Preços, o SRP. O que chama mais atenção aí? Olha, o TCS, ele listou uma série de situações que podem, assim, indicar irregularidades no uso do SRP. É quase um guia, sabe? Para gestores ficarem atentos. Que tipo de situação? Por exemplo, usar o SRP para objetos que não são padronizáveis ou quando falta um planejamento adequado que justifique, né, a economicidade, a vantagem de usar o registro. Às vezes, na ânsia de agilizar, Acaba atropelando o planejamento, entenda. justamente. E o planejamento é crucial, né? Sem dúvida. E essa questão da justificativa, do cuidado prévio, me leva a outro ponto. A responsabilidade dos gestores. Tem um acórdão, o 1460 de 2025, do plenário do TCU, que traz uma nuance interessante sobre sobrepreço, certo? E isso muito relevante. O TCU basicamente disse o seguinte: não dá para imputar débito automaticamente para o gestor que homologa uma licitação com sobrepreço, se esse sobrepreço for de difícil percepção. Difícil percepção. Como assim? Pensa naqueles custos mais escondidos, tipo na composição do BDI ou nos encargos sociais, coisas que exigem uma análise técnica bem específica, né? Ah, tá. Se existiram análises técnicas prévias, pareceres de áreas competentes dizendo que estava tudo ok, a situação muda. A responsabilização pessoal do gestor, ainda mais com a LINSB, né, o artigo 28, Sim, a Lindby que ficou mais rigorosa quanto a isso. exato, ela exige dolo ou erro grosseiro, ou seja, tem que ter uma culpa grave comprovada para gerar o dano ao erário. Isso valoriza muito as instâncias técnicas, né? Faz todo sentido. Reforça a importância de um parecer técnico bem feito. Mas, assim, como fica a linha entre o que é difícil percepção e o que o gestor deveria ter visto? É uma linha tênue, sem dúvida. Aí entra a qualidade da análise técnica que ele recebeu e também o olhar crítico dele sobre essa análise. Não é um cheque em branco, né? Entendi. Bom, e falando em escolhas do gestor, tem um caso interessante do TCE de Mato Grosso do Sul. Foi sobre a modalidade do pregão, né? Uma escolha que gerou ressalvas. Isso. Eles adotaram o pregão presencial sem uma justificativa, assim, considerada plausível. E a regra hoje, com a Lei 14.133, é clara. O pregão tem que ser eletrônico. É a preferência expressa da lei, né? Totalmente. O presencial virou exceção da exceção e precisa ser muito, mas muito bem fundamentado no processo. Nesse caso lá do TCMS, embora não tenham achado superpreço e tal, eles consideraram regular com ressalva. Ficou alerta. Ficou o alerta claro. A regra é o eletrônico, fugiu dela, justifique muito bem. Certo. E quando a falha está no próprio edital? O TCE de Goiás apontou uma restrição indevida à competitividade num caso da Ikego. O que aconteceu lá? Foi num pregão eletrônico para registro de preços. O edital, de forma bem direta, exigia que os atestados de capacidade técnica fossem emitidos exclusivamente por pessoa jurídica de direito público ou por empresa estatal. Nossa, quer dizer que uma empresa com vasta experiência no mercado privado, com ótimos atestados privados, estaria fora. Exatamente. O TCAGO considerou isso completamente ilegal. Restringe demais a competição sem nenhum amparo legal, né? Vai contra o princípio da competitividade e contra a jurisprudência toda. Imagino. E teve consequência? Teve sim, multa para os servidores responsáveis. É um lembrete importante, né? Os critérios de habilitação precisam ser razoáveis, pertinentes ao objeto e não podem restringir sem motivo. Com certeza. E ainda sobre formas de contratação, temos uma decisão do TCE do Paraná envolvendo credenciamento. O que foi? O TCE-PR suspendeu cautelarmente um chamamento público. Era para gestão de abastecimento via credenciamento.
Credenciamento, aquele modelo que a administração contrata todos que atendem aos requisitos sem disputa direta de preço entre eles. Esse mesmo. A questão central levantada pelo TCE foi a ausência de justificativa para não realizar a licitação. E, principalmente, faltou demonstrar a inviabilidade de competição. Ah, a inviabilidade de competição, que é o requisito-chave para a inexigibilidade, né? Lá no artigo 74 da Lei 14.133. Justamente. O credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade por inviabilidade de competição. Se a competição é viável, o caminho, em regra, é a licitação. O credenciamento não pode ser um atalho para fugir da licitação quando ela é possível. Bem colocado. E para a gente fechar essa rodada de julgados, tem uma consulta que foi respondida pelo TCE da Paraíba, sobre serviços de engenharia, né? Isso. O TCE-PB esclareceu pontos bem importantes. Primeiro, contratar serviço de engenharia por inexigibilidade com base no artigo 74, inciso 3º, que fala da natureza singular e notória especialização, é possível. Sim, mas a justificativa tem que ser, assim, muito robusta. Tem que demonstrar por que aquele serviço específico não poderia ser licitado. Certo. E o que mais? Segundo ponto, pagamento. Pagar um valor mensal fixo para contratos de escopo, como elaborar um projeto de engenharia, não é o mais adequado. O pagamento deve ser atrelado a entregas, a etapas concluídas do serviço. Faz sentido, né? Pagar pelo que foi efetivamente entregue. Exato. E terceiro, usar o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a demo, para esses serviços de engenharia de escopo, inadequado. Demo é para serviço continuado, com mão de obra alocada direto na administração. Serviço de engenharia de escopo não é contínuo nesse sentido. Ótimas distinções. Então, assim, para a gente recapitular rapidamente, vimos a importância de justificar bem por que não usar o pregão eletrônico, os cuidados com a responsabilidade por sobrepreço e o peso da análise técnica. Isso, e também o perigo de criar cláusulas restritivas sem base legal nos editais. E a necessidade de fundamentar muito bem a escolha pelo credenciamento ou pela inexigibilidade, demonstrando que a licitação não seria viável ou adequada, né? Perfeito. São pontos cruciais mesmo. Mostram a complexidade e a necessidade de uma atenção constante na aplicação da legislação de licitações e contratos. As irregularidades que a gente destacou aqui são lições valiosas. Exatamente. E todo esse conhecimento, essa análise, se conecta diretamente com a preparação que a gente busca oferecer aqui na plataforma Elencos Atualiza. Queremos capacitar para uma atuação mais segura, mais eficiente. E olha, para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse universo de identificar e prevenir problemas, especialmente as fraudes que são mais complexas, fica aqui uma recomendação especial. Opa, qual seria? Assistam à aula Detecção de Fraudes em Licitações. É com o professor Kleberson de Souza, um especialista no assunto. Já está disponível lá na plataforma. É um conteúdo essencial para complementar essa nossa conversa de hoje. Excelente recomendação. Fica então o convite para todo mundo explorar esse material e continuar nessa jornada de aprendizado. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. E até a nossa próxima análise aqui no Elencos Atualiza.